Muito boa tarde a todos que aqui estão presentes para mais um webinar MT Expo. Eu sou Rafael Rinaldi, sou gerente da MT Expo e hoje eu estou aqui com dois convidados ilustres que vão participar com a gente desse bate-papo sobre manutenção preventiva e manutenção preditiva. Eu estou aqui com Alex Pacheco, que é sócio-diretor da AGF Equipamentos, e com Arthur Vasques, que é coordenador de manutenção da Armac Locação. Nós teríamos a participação do Rodrigo Avelar, que é encarregado de manutenção da Cimoso, mas infelizmente, de última hora aconteceu um imprevisto e ele não vai poder se juntar a nós nesse bate-papo de hoje. Muito bem, quero agradecer aqui a presença de todos vocês que reservaram esse tempo para falar de um tema que é tão relevante e tão importante quando se fala de gestão de frotas, gestão dos equipamentos, gestão das máquinas das empresas. Manutenção preventiva, eu acredito que muitos de vocês que nos acompanham devem saber e conhecer de cor e salteado, sabem da importância, sabem o quanto isso é importante para que você diminua o tempo de parada de máquina, para que você consiga ter uma maior previsibilidade dos custos da gestão da sua frota. Existem seguradoras, inclusive, que para poder cobrir certos sinistros, eles exigem que a manutenção preventiva, que o cronograma de manutenção preventiva esteja em ordem do equipamento. Então, a gente não vou chover no molhado nesse assunto, vou deixar que os nossos especialistas comentem um pouco mais. E, é claro, falar sobre manutenção preditiva, que é um tema que ainda é cercado com um pouco de mistério, ainda existe muita oportunidade para a gente difundir conhecimento, difundir informação, e nós estamos hoje aqui com este objetivo. Tá legal? Alex, queria passar a palavra para você, por favor. Boa tarde, um prazer estar aqui para poder falar de um assunto que a gente tem bastante experiência já, e também agradecer aqui ao Rafael, a MT, ao Arthur da Armac, ao Rodrigo também da Cimoso, que teve esse problema e não pôde participar de última hora, que assim como na manutenção, no caso que a gente vai falar aqui mais sobre preventivas e preditivas, desse tanto de acontecimentos que existem de última hora, igual esse que acabou de acontecer, por exemplo. Mas estamos aí numa situação nova, não tão nova assim, dessa pandemia, temos que se adaptar. Acredito que as práticas de manutenção também sofreram algumas inovações, onde a gente está cada vez mais conectado, E obrigado a todo mundo aí por estar com a gente, ouvindo a gente aí. Espero que a gente traga alguns exemplos aqui que façam a diferença no conhecimento de vocês, que a gente possa um pouquinho do que a gente sabe. Eu preparei uma apresentação onde vou dar detalhes de alguns equipamentos que eu acredito que vão ser, para quem é da área, e mesmo para quem está começando, acho que vão ser informações bem valiosas. Legal, Alex. Obrigado pelas boas-vindas, obrigado pela introdução. E agora, Arthur, queria colocar a palavra na sua mão. Queria que você apresentasse para a gente um pouco mais da Armac, da sua atuação. Conta para a gente um pouco da tua experiência aí como coordenador de manutenção. Está contigo. Bom, pessoal, muito obrigado. Eu sou o Arthur aí. É uma honra inenarrável poder estar falando aí um pouquinho mais da vivência que eu tenho aqui na Armac, de como que a gente lida com esses pilares da manutenção, Muito obrigado ao pessoal da AGF aí, que trabalham junto com a gente. Obrigado pelo espaço e a equipe que organizou todo esse evento aí, justamente no intuito de trazer
um pouco mais de informação, promover os insights de todo mundo que trabalha na área, todo mundo que trabalha com máquina pesada, que trabalha com manutenção, identificar algumas oportunidades aí, né? Tá bom? Bom, eu já vou iniciar aqui, então, a apresentação para vocês. Rafael, você só me ajuda com a liberação aqui. Preparei algum material para mostrar para vocês irem acompanhando aí um pouco mais do que eu vou falar, um pouco mais desse bate-papo, dessa apresentação aí, do case Armac, tá? Como que a Armac lida com a manutenção preventiva e preditiva na frota espalhada aí pelo Brasil inteiro. Já vou falar um pouquinho mais para vocês. Só que antes falar um pouquinho mais de mim, tá? Sou engenheiro mecânico, já atuei como projetista industrial, tá? Especificamente produzindo e projetando aí cilindros hidráulicos. Depois passei um período desenvolvendo uma pesquisa e desenvolvimento de seleção de materiais para projetos mecânicos, tá? Então, sempre focado nas características, nas propriedades de cada material, nas limitações, processos de produção. E hoje eu tenho o prazer aí de estar atuando diretamente na área técnica com processos dentro da manutenção de linha amarela, esse mundo aí que é agitado, como o Alex falou. Infelizmente, nosso companheiro não pôde participar aí, porque quando o dever chama, a gente tem que correr, a gente tem que acudir, tem que fazer as coisas acontecerem, né? Entrei na Armac em 2018, vim crescendo, aprendendo, me desenvolvendo, e hoje eu me encontro como coordenador de planejamento e estratégia, tá bom? Só que vamos falar um pouquinho rapidamente o que é a Armac, tá? A Armac é uma empresa que tem 26 anos no mercado, de aluguel de equipamento, então desde caminhão, pás carregadeiras, escavadeiras, plataformas elevatórias, tudo isso, hoje ela tem mais de 1.600 equipamentos na frota, tá? O próximo slide já mostra para vocês aonde que eles estão espalhados, vocês vão ver que é um desafio, né? E tem aí de colaboradores mais de 800 funcionários diretos, tá bom? A Armac está em quase todo o território nacional. Imagina só o desafio que é lidar com a manutenção em cada estado, cada lugar é um desafio diferente, e a Armac enfrenta isso com bons olhos, com garra, trazendo uma presença muito forte em cada estado, muito segura, trazendo meios digitais aí para tornar todo o processo muito ágil, tá? E atua aí com muitos dos nossos clientes, estão no desenvolvimento do país aí no setor rodoviário, ferroviário, fertilizantes, movimentando o Brasil, tá? Alguns principais clientes nossos, como vocês podem ver, são grandes players no mercado, são reconhecidos, são exigentes, e isso faz com que a gente se reinvente todo dia, principalmente na área da manutenção, para conseguir atender toda essa demanda maluca do dia a dia, né? Legal. Vamos, enfim, então, para o case, que é o motivo que vocês estão aqui, tá? A Armac, em algum momento da vida dela, buscou entender, olhar no macro, para poder identificar qual a real necessidade que o cliente tinha na operação, qual a necessidade, o porquê que ele alugaria um equipamento, tá? E a Armac buscou essas informações e identificou que o cliente, o que ele precisa é do equipamento operando. Equipamento, máquina parada, ela não produz. Identificou essa necessidade e desenhou todos os critérios, todos os parâmetros para conseguir atender uma certa confiabilidade desse equipamento na operação. E desenhou o seguinte: o pilar de preventivas, que a gente vocês já conhecem bem aí no mercado, né? Preditivas,
que não é um conceito novo, ele já vem sendo desenvolvido. Hoje a gente escuta um pouquinho mais por conta das plataformas digitais, meios digitais, que facilitam o tráfego das informações. E questão de treinamentos. Arthur, você vai mesmo falar de treinamentos? Eu vou falar de treinamentos, porque é uma vertente super importante. Cada pilar tem a sua importância, eles andam de mãos dadas justamente para garantir uma confiabilidade desse equipamento na ponta, que é o que o cliente precisa, tá bom? Legal, vamos falar então do primeiro pilar, que é o pilar de preventivas, tá? Vamos definir rapidamente o que é manutenção preventiva. É uma ação executada com base em planos previamente elaborados, baseados em intervalos definidos, tá? Quem é da linha amarela já conhece, já está bem familiarizado com esses planos de manutenção, né? Que são os planos que são desenvolvidos pelos fabricantes. Então, quando vocês têm um equipamento, vocês identificam que em uma dada periodicidade é necessário a realização de algumas tarefas específicas. Essas tarefas podem ser tanto substituição quanto inspeção, medição, enfim, as ações que você julga importantes para manter esse equipamento dentro do conforme na operação, legal? Só que, claro, a Armac, com 1.600 equipamentos de diversos fabricantes, possui o know-how, possui todas as informações necessárias para incrementar informações dentro desses planos e, assim, garantir a confiabilidade do equipamento. Legal? E como é que ela faz isso? Ela, basicamente, cruza o histórico de falha de diferentes peças junto com as características de cada operação. Então, cada história é uma história. E ela só consegue fazer tudo isso porque, primeiro, conseguiu organizar muito bem as informações. Aquilo que a gente estava até conversando um pouco mais cedo, Rafael, principalmente a questão de digitalizar as informações. Não adianta vir aquele papel de pão cheio de graxa com a informação. Aquilo é uma questão muito difícil de você parametrizar as informações e analisar as informações, tá? Então, a Armac conseguiu organizar muito bem essas informações, dispõe essas informações dentro de várias plataformas, aos quais é transparente com os clientes, e usa essas informações para justamente melhorar os planos de manutenção dos equipamentos, tá? Aqui eu trouxe na imagem de baixo um gráfico que demonstra uma análise específica que a gente fez para um item que vinha quebrando e a gente conseguiu atribuir essa falha justamente ao orímetro da máquina. Certamente, os frutos que foram gerados a partir dessa análise foram computados dentro do plano de manutenção dos equipamentos, tá bom? Legal. Mas, obviamente, esse é o primeiro pilar, é um pilar muito importante, é o pilar que realmente faz acontecer. E a gente tem aí outro pilar para tratar, que anda de mãos dadas com a preventiva, que é o pilar de preditivas, tá? Muito a gente escuta falar, mas às vezes a gente tem uma ideia meio turva, tá? Eu espero elucidar um pouco melhor esse caso aí para vocês, tá? O que é a manutenção preditiva? A preditiva é o monitoramento da condição e a ação de correção, quando necessária, é realizada através de uma manutenção corretiva planejada. Traduzindo as informações, a preditiva é o monitoramento dos indicadores dos diversos sistemas de telemetria dos equipamentos. Então, você tem um equipamento que conversa junto de uma plataforma importando dados dos diversos sensores que ela possui. E aquilo em tempo real, tá? Como que a Armac consegue trabalhar com tudo isso? São diversos fabricantes, é muita informação circulando, são dados que voam, que precisam ser tratados de uma forma muito importante. Ela só consegue isso
através de plataformas de gestão de informação integradas. Buscar essas informações, traduzi-las e dispor para a equipe técnica tomar a ação necessária. Legal? E como é que é conhecido aí fora no mercado? Basicamente, é a utilização de tecnologias de telecomunicação e IoT. Tá bom? Trouxe aí um exemplo para ficar mais claro para todo mundo. Um caso que pode acontecer, por exemplo, na pá carregadeira tag número 1, na qual no dia 14, às 19 horas, teve presença de água na linha de combustível, tá? E, em algum momento, no dia 15, apareceu 2 alertas de baixa pressão na linha de combustível. Certamente, a equipe técnica vai ter na mão essas informações e vai programar uma intervenção planejada nesse equipamento de forma a não impactar negativamente na produção do cliente. Tá? Esse é o foco que a gente tem, é onde a Armac justamente utiliza as forças para melhorar justamente essa questão de confiabilidade do equipamento, ter o equipamento disponível, ter o equipamento certo para a operação. Legal? E vamos falar aqui do terceiro pilar, que é um pilar extremamente importante, que é a questão dos treinamentos. Não adianta nada você ter processos e plataformas muito sofisticadas de preditiva, preventiva, corretiva, se você não tem um material humano capacitado para poder operar todas essas informações, para poder desenvolver todas essas informações e para poder justamente acompanhar, prestar o suporte necessário para junto do cliente. Legal? A Armac, tendo isso em vista, ela sempre busca desenvolver plataformas de ensino, busca cursos para aprimoramento das competências técnicas e processuais de cada colaborador. E isso você só consegue tendo uma visão de extrema humildade, porque é com a humildade que você aprende e ensina. Se você não for humilde, dificilmente você vai conseguir desempenhar essas atividades, tá? E a Armac entende que para diferentes tipos de pessoas, com diferentes tipos de habilidades e pensamentos harmonicamente balanceados, tem o poder de ir além do esperado para um grupo. E é justamente isso que ela foca, ir além, fazer acontecer. É o espírito graxa na caveira que a Armac prega para ter agilidade, para ter companheirismo, porque com os nossos clientes a gente entende que é um baita desafio movimentar o Brasil, movimentar toda essa economia, e a Armac se posta como colega, como colaborador aí para conseguir fazer acontecer. Tá bom, pessoal? Novamente, agradeço o espaço que foi concedido aí, foi uma honra. Espero ter repassado alguns conceitos, como que funciona na Armac. Se tiver alguma dúvida, acho que a gente vai ter um período para conversar aqui dentro. Se não der tempo, pode me acionar nas redes sociais, sem problema nenhum. Muito obrigado à equipe da MT, muito obrigado à equipe da AGF, e vamos proceder aí com a apresentação, que ainda temos muito o que falar, né? É isso aí, Arthur. Obrigado pela apresentação clara, direto ao ponto, cheio de coisa boa para a gente discutir na sequência. Alex, antes de passar a palavra para você, quero lembrar a nossa audiência que, por favor, aproveitem a caixa de perguntas, aproveitem aqui o chat no YouTube para poder colocar suas dúvidas, para poder fazer perguntas para o Arthur, para o Alex, sobre manutenção. Aproveitem que a gente vai ter um tempo bem legal para poder discutir as questões de vocês, tá bom? Alex, depois do Arthur, a palavra está contigo. Queria ouvir você, queria ouvir um pouco da AGF e como é que vocês trabalham aí com as questões de manutenção preventiva e preditiva dos equipamentos de vocês. Por favor, meu amigo. Ô, Rafael, maravilha.
Falar de manutenção, eu estava comentando aqui que é muito fácil para a gente aqui, né? Eu, particularmente, vim aqui sempre trabalhei com isso, na verdade. Agora que venho trabalhando em mais outras funções mais ligadas ao comercial, mas a minha formação é nessa parte de manutenção. Então, eu tenho bastante... trouxe algumas coisas, acredito que poucas coisas, mas muito rica, informações ricas, slides ricos de informação para poder passar para quem está acompanhando a gente. Vou repassar a apresentação. Vamos ver se eu vou fazer tudo certinho. Não está reproduzindo, né? Não, ainda não. Quer que eu reproduza por aqui, Alex? Deixa eu ver. Eu acho que... Vamos ver. Você poderia fazer isso, por favor? Agora, deixa comigo. Tá contigo. Tá na tela? Tá na tela. Eu não tô... Ah, tá. Agora... Bom, assim como o meu colega Arthur, vou fazer uma introduçãozinha sobre o Alex, né? Vou passar para o próximo slide. Eu até coloquei nessa ordem aqui que, primeiro, a gente veio com a ideia e com a criação da empresa e depois eu terminei a minha formação, a minha graduação, né? Então, venho muito enraizado isso daí na minha formação profissional. Eu sou formado pela Unicamp e tenho um período também ali cursando a Politécnica de Turim, na Itália. Depois de muito tempo nessa área de manutenção, fiz também outros cursos para aprimorar a parte da gestão de negócios, né, para desenvolver outras virtudes, né? Mas para o público, assim, o que eu passar para o pessoal é que são quase 10 anos trabalhando com esse planejamento, né? Com esse planejamento, vivendo muito problema, né? E trabalhando sempre na melhoria desses processos, desses produtos, né? Da comunicação com o cliente, enfim, bastante coisa. Também, mais agora, recentemente na carreira profissional, eu venho trabalhando em uma outra empresa do grupo da AGF Equipamentos, que chama Casa da Escavadeira, também bem voltada para a parte de manutenção, onde a gente trabalha com componente hidráulico para todo tipo de escavadeira. E tem também um último item aqui, que é pai do Marcelo e do Felipe, que isso daqui também é um baita trabalho. Quem é pai sabe. Então, vamos lá. Dito isso, vamos aqui para a apresentação da AGF Equipamentos. A AGF Equipamentos, nós temos um portfólio muito grande de produtos, tá?
Nem sempre foi assim. No começo, começamos só com a parte hidráulica, né, de acessório para máquina de construção, mas, com o passar dos anos, fomos diversificando bastante o nosso portfólio. Nós somos líderes no setor de mineração e construção civil, na parte de equipamentos, tá? Então, é bastante responsabilidade, é bastante arroz com feijão que a gente comeu aí ao longo desses anos, né? E assim, mesmo para aqueles produtos que nós atuamos como a distribuição exclusiva aqui no Brasil, um pouco do que o Arthur falou, vem muito da nossa experiência, da nossa expertise, da nossa armazenamento de dados, né? Ao longo desses anos, de muitos erros também e aprendizados, porque um plano de manutenção feito por um fornecedor lá fora do país é totalmente diferente para a situação brasileira. Então, além dos produtos que a gente fabrica, tem uma grande responsabilidade nos produtos que a gente revende, tem a nossa cara, entendeu? A GF Equipamentos é uma indústria nacional, 100% nacional. Nós temos a unidade Fabril aqui no interior do estado de São Paulo, no Espírito Santo do Pinhal, tá? Que fica mais ou menos, eu costumo dizer que é a região metropolitana de Campinas, mas na verdade fica 84 quilômetros de Campinas, para o pessoal se localizar, em direção a Minas Gerais. E temos também uma filial bem organizada, bem estruturada, na região do Espírito Santo, na cidade de Cachoeiro do Itapemirim. Acho que pode passar que eu quero falar aqui agora sobre os diferenciais aqui da empresa. Então, como eu comentei ali, temos, assim como eu tenho 10 anos de experiência aí na parte de manutenção, a empresa também tem 10 anos em desenvolvimento, fabricação, importação e comercialização de diversos equipamentos. Hoje a gente tem mais de quase 8 mil metros quadrados de área construída, com mais de 130 colaboradores. Temos uma grande disponibilidade de produtos à pronta entrega e muita peça de reposição para esses produtos. Que eu sempre costumo dizer que às vezes você pode ter uma Ferrari na mão e pode ter o seu Celta ali também. Os dois vão te levar no mesmo lugar. Mas se a sua Ferrari quebrar no meio do caminho ali, você tem que ter a reposição, você tem que ter o pós-venda, você tem que ter as peças, né? Então, você vai ter muita mais facilidade para achar para o Celta, com certeza. Você vai ficar... Então, o conceito da GF nasceu assim, em a gente ter o produto, mas sempre fomos muito, muito, muito ligados a essa parte de peça. Então, por isso a gente tem um estoque tão grande para poder fazer essas intervenções que os clientes precisam. Nós temos uma equipe comercial extremamente treinada, tá? É uma equipe comercial experiente, está com a gente há bastante tempo. Pós-vendas também.
Pós-venda sempre informação, né? Sempre, vamos dizer assim, na parte de... O Arthur vai concordar comigo. Na parte de manutenção, sempre, pô, você pode ter 10 pessoas, vai ter aquele dia 20 pessoas, 30 pessoas, vai ter aquele dia ali que vai faltar gente. Então, nunca é nunca é sempre necessário você ter sempre gente em informação, em todos os níveis dentro da empresa. E no pós-vendas é uma área que exige muito tempo para formar um profissional competente, que atenda bem os equipamentos. Nós temos um portfólio de produto muito grande, chegou um ponto que nós diversificamos, né, tanto que foi necessário especializar alguns técnicos para determinados equipamentos, devido ao tamanho da empresa. Mas, enfim, o que eu queria comentar aqui é que o grande portfólio, o fato de ter a fábrica dando suporte para a gente, faz com que a empresa seja uma empresa muito robusta. A pessoa hoje que opta por um equipamento AGF, ela está comprando segurança, ela está comprando garantia, ela está comprando confiabilidade e também preços, no sentido que nós temos um volume tão grande de movimentação que nós conseguimos preços realmente bastante agressivos. Eu acho que, mesmo com todas essas oscilações que estão tendo aí, nós temos uma boa referência de preço no mercado também. E eu trouxe aqui para falar agora um pouco do caso das manutenções. Eu coloquei exatamente, né, nessa ordem, tá? Um pouco sobre a manutenção preditiva, um case simples, específico, mas rico em informação. E em um próximo slide eu tenho também falando um pouco sobre a manutenção preventiva, que igual o Arthur comentou, e eu comentei também nos slides anteriores, a gente na manutenção preventiva, ao bolar um plano desses, ao melhorar um plano desses de manutenção preventiva, trazendo para a realidade do Brasil, no caso eu vou falar de um produto específico, que é o rompedor hidráulico, né? Então, a gente tem uma série de experiências que a gente está colocando num slide aqui. É uma apresentação rápida, mas eu acredito que seja rica de informação, de conteúdo, para as pessoas poderem até fazer... A minha ideia aqui era que passar uma ideia que é possível fazer um planejamento financeiro para você colocar no seu plano de negócios, assim, de quanto você vai gastar com determinado equipamento, prestando corretamente as manutenções que você precisa nele. Nesse caso aqui, da manutenção preditiva, eu trouxe o caso aqui da bucha do rompedor, tá? A bucha do rompedor assim, imagino que muita gente aqui que está assistindo não conheça da parte dos rompedores hidráulicos, tá? Os rompedores hidráulicos são acessórios para
para máquinas de construção, principalmente escavadeiras, retroescavadeiras. Eles são usados em mineração, demolição, onde você retira a concha da máquina, né, e põe esse acessório para, basicamente, romper, quebrar outros objetos, né? E dentre dessas peças de maior desgaste do rompedor, tem o ponteiro, né, que fica em contato com um objeto a ser quebrado, né, e o ponteiro aliado por essa bucha. Então, essa bucha é um exemplo para você entender, por exemplo, como que é a manutenção preditiva. Quando nós vamos fazer a entrega técnica dos nossos equipamentos, no caso dos rompedores hidráulicos, é feito um treinamento com os operadores, com os mecânicos, os encarregados de manutenção, sobre as boas práticas de operação e manutenção. Além do manual, a gente resumiu essas informações em um livrinho que a gente chama Guia do Usuário, onde basicamente tem as principais informações de operação do equipamento, operação, e também algumas dicas de manutenção. Então, no caso dessa bucha que eu estou trazendo o exemplo aqui, que é um caso de manutenção preditiva, onde você está acompanhando o equipamento, está medindo, no nosso guia, ele dá um intervalo aqui de mais ou menos de 15 dias ali para você poder fazer esse acompanhamento. É claro que você não vai medir sempre, você vai medir a cada troca de ponteiro, por exemplo. E aqui eu trouxe também, então, seria como fazer essas medições, né? E poder mostrar para vocês que você fazendo esse acompanhamento, é possível você determinar uma manutenção programada do equipamento, né? Então, eu acho que aqui nessa tabela são exemplos de medidas, né? Mas a gente pode passar para o próximo slide, que ele tem um resumo um resumo de tudo que a gente tem de experiência nesse tipo de equipamento. Então, como eu disse, mesmo nesses produtos que nós somos revendedores, nós temos uma imensa responsabilidade aqui no Brasil, né? De representar, adequar para a realidade brasileira a aplicação desses produtos. No caso aqui, eu trouxe um plano de manutenção de um rompedor de 3.000 quilos. Como exemplo, para vocês verem o que tivemos de experiência, o que temos de histórico, né? Isso daqui foi feito muito baseado no histórico dos nossos clientes, né? Então, esse plano de manutenção preventiva, ele é voltado aqui para clientes que têm uma operação frequente com equipamento, que seria aí, vamos colocar assim, para mineradores e pedreiras, assim, ou, de repente, para construtores que tenham longos contratos com o uso do equipamento, né? Mas a gente está falando aí no mínimo de 8 a 10 horas por dia aí de uso, tá? Então,
nesse plano que a gente desenvolveu, um dos objetivos dele é poder passar para o cliente uma quantificação do valor anual gasto com equipamento. Você vai poder colocar no seu AOP, lá no seu plano de negócio, lá, quanto que você tem que gastar com o equipamento para manter ele em perfeito estado de funcionamento, operando, sem te dar grandes dores de cabeça, né? Então, essa é uma das coisas que eu comentei de ser rico, né? De você pegar um slide simples como esse aqui e poder observar ele por diversos pontos de vista e poder extrair muita informação interessante sobre ele. Então, uma dessas informações é de você pegar um plano desse e pode aplicar para outros rompedores também, de acordo com o consumo aqui. Eu vou explicar um pouco aqui esse quadrinho agora aqui, de acordo com o consumo desse quadro, que são os consumos das peças que nós indicamos que sejam trocadas nesse período, devido à nossa vivência e experiência. Então, só vou explicar um pouco o quadro aqui, depois eu volto para aqui um pouco sobre os outros diferenciais do plano. Então, aqui, basicamente, é um plano de manutenção preventiva, onde a gente faz um treinamento, tem uma presença muito bacana no cliente, tem uma proximidade com o pessoal de manutenção. Então, aqui, nós listamos as principais peças que dão problema e colocamos a periodicidade delas para que elas deixem de ser um problema e a gente possa fazer essa manutenção preventiva, planejada, sem equipamento parado por manutenção corretiva. Então, uma das informações ricas são aqui, por exemplo, vamos supor que uma pessoa queira dimensionar, tudo bem, uma pessoa não queira um plano de manutenção, mas tudo bem, eu sou um cliente, eu estou com uma operação igual da Armac lá, eu estou com uma operação lá no Pará, poxa, tem que pegar balsa, tem que pegar, não sei das... Pô, a gente sabe que o Brasil é enorme, as dificuldades de transportes gigantes, e tem máquina pesada desenvolvimento do país, né? É abertura de novas fronteiras. Então, às vezes o cliente fala assim, pô, se eu for esperar uma peça chegar lá, tal, não sei das quantas, pô, vou deixar a peça reserva ali e tal. Você consegue aqui, com esse quadro, ter uma ideia, por exemplo, de como dimensionar seu estoque. Então, por exemplo, você teria aqui que uma bucha inferior do rompedor hidráulico gasta 2 vezes mais que uma bucha superior, que é o segundo item, que está 6:3. Então, ao longo dos 36 meses, você vai trocar 6 buchas inferiores. E em contrapartida, a bucha superior, você vai trocar 3 vezes ao longo dos 36 meses. Então, nisso, por exemplo, um cliente poderia quantificar o estoque, falando assim, vou ter estoque aqui para 1 ano de operação. Opa, vou ter 2:1, tal. Por exemplo, o ponteiro, que é o item de maior desgaste praticamente do rompedor. Você consegue pegar aqui, que é uma relação de 3:1, uma relação de 3 ponteiros para uma bucha, tá uma operação comum para esse trabalho de mineração e pedreira, é um desgaste comum. Depois eu poderia falar da durabilidade também de algumas peças, tal. Tem muita diversidade, né? Cada material tem a sua
abrasividade, tem o seu desgaste, mas a gente tem operação aí que um ponteiro de um martelo desse tipo aí, de 3.000 quilos, vai durar 200 horas, entendeu? Então, existem materiais muito abrasivos aqui, que a gente, no momento que faz o plano, tenta contemplar uma situação mais geral, né? Mas existem suas a diversidade, né? Existe, então na manutenção tem muito isso também. Então, só falando mais um pouquinho do plano aqui, a ideia é você ter um menor tempo de máquina parada, a gente fazendo essas manutenções todas programadinhas. Tem também um desconto, né, para essas peças com o cliente, uma vez que faz um plano robusto desse com a gente, né? E tem a garantia de recompra do equipamento também. Então, eu acho que, em linhas gerais aqui, com relação à manutenção preditiva e preventiva, tentei trazer 2 casos aqui, onde a gente possa separar bem os conceitos do que, com exemplos, né, do que seria uma manutenção preditiva e uma manutenção preventiva, onde a gente somou todo o nosso know-how, a nossa expertise para construir planos como esse de manutenção. E, basicamente, é isso aí. Eu estou também aberto aqui para dúvidas. Espero que vocês tenham gostado aí da apresentação. Temos muitos outros equipamentos para poder falar de manutenção, né? Mas eu trouxe um aqui para vocês que eu sou especialista aqui. É um dos que eu trabalhei, com certeza é o que eu trabalhei mais tempo. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Alex. Obrigado pela apresentação, pelo detalhamento pela riqueza das informações, com plano de manutenção, com medições, com um trabalho de pós-venda de vocês, de poder orientar os clientes a utilizar o equipamento e a cuidar do equipamento da melhor maneira possível. E acho que ponto comum na apresentação de vocês dois, a importância do treinamento e da capacitação da mão de obra que vai não somente operar os equipamentos, mas que vai cuidar, que vai dar manutenção dos equipamentos. E eu acho que pude entender de vocês dois que isso não passa somente, claro, pela capacitação, o treinar e colocar os mecânicos, os encarregados de manutenção com um certificado. Olha, eu tenho aqui um papel que fala que eu sou habilitado, certificado a cuidar, mas do quão importante é você estabelecer esse tipo de cuidado dentro da cultura das empresas. Você precisa ter isso enraizado dentro da operação das empresas para que funcione, porque não adianta nada você colocar um mecânico numa capacitação, como você mesmo falou, Alex, de treinar profissionais da AGF para atender equipamentos específicos, porque vocês têm um grande leque de equipamentos, mas não adianta nada você colocar e capacitar aquele profissional, se aquele profissional, no final das contas, ele falar, mas não preciso fazer essa manutenção. Quantas vezes já não pegamos mecânicos que por vezes falam, mas precisa trocar mesmo essa arruela? Não, mas o parafuso tá bom. Olha, eu vi aqui o parafuso, ele não apresenta desgaste, não tem folga, tá tudo certo, pode apertar que é sucesso. Primeira vez que a máquina vai pegar, vai entrar em operação, é justamente aquele parafuso que ele não trocou, aquela arruela que parecia estar boa, que dá vazamento de óleo, que estoura e descompensa todo o sistema. Então, a cultura da empresa de poder cuidar da manutenção dos equipamentos como um todo é extremamente importante. Senhores, eu tenho algumas perguntas aqui para passar para vocês. Queria pedir para vocês abrirem seus microfones. E eu queria começar com a primeira, do Felipe Moreira. Felipe, obrigado pela pergunta. A pergunta é para você, Arthur. Pode falar nome, sem problema nenhum. Ele queria saber qual que é o sistema de telemetria, ou quais são os sistemas que vocês utilizam na Armac para obter as informações dos equipamentos. Bom, basicamente, Felipe, são sistemas dos próprios fabricantes.
Claro, tem muito um desenvolvimento e integração de todas as informações para que o dia a dia possa se tornar ágil, né? Para que as informações fluam com muito mais facilidade e a gente não precise ficar se preocupando aí toda hora em puxar elas, em tentar extrair. Então, as informações precisam fluir dos próprios sistemas, dos fabricantes e sistemas também desenvolvidos pela gente aqui dentro da empresa, né? Legal, obrigado. Alex, uma para Sim. você aqui, do Jefferson Amorim. Jefferson perguntou para você, Alex, você não acha que as empresas muitas vezes compram equipamentos caríssimos e elas falham no momento de treinar, dos treinamentos de manutenção e operação desses equipamentos? Como é que é a sua visão em cima desse assunto? Investimento versus treinamento em capacitação. Realmente, acho que não é generalizado, entendeu? Mas eu acho que existe sim bastante, né? Existe sim bastante nessa parte de não ter essa, pô, a partir do momento que comprou o equipamento, né, começou uma outra história, inclusive normalmente, né, muito maior do que a etapa de compra, de cotação, tal. Então, vamos dizer assim, que o momento mais importante ainda nem aconteceu, né? Que foi da aquisição, da operação e da história do equipamento, do histórico do equipamento dentro da empresa, né? Então, é, é extremamente importante. E nós, como AGF, tentamos passar isso para os clientes da forma mais clara possível. Nós, inclusive, assim, fazemos resumos, por exemplo, nesse equipamento, assim, nós fazemos resumo onde não tem um exemplo de adequação para o Brasil, de improvisação. Pô, de repente a pessoa não sabe ler, que vai operar o seu equipamento. E aí? E aí, o que você faz, né? Então, a gente desenvolveu um guia com figuras falando o que pode e o que não pode fazer. Algo bem totalmente visual, né? Para poder, nessa preocupação, né, desse Brasil todo aí, que você vai para todo lugar do país entregar máquina, né? Eu já fui em muito lugar entregar máquina. Já fui entregar uma máquina, tive que viajar 3 dias para poder entregar essa máquina. Caramba. Então, dentro do Brasil, hein? Dentro do Brasil, não é... Isso aqui é dentro do Brasil. Então, a gente sabe que, às vezes, imagina lá, você chega lá e a pessoa para quem você vai dar o treinamento não é alfabetizado. Então, você tem que, né, desenvolvendo essas ferramentas aí para poder fazer essa capacitação, né? Legal, legal. Agora quero lançar uma pergunta da Marcela Torquato para vocês dois. Vocês acreditam que a internet das coisas pode se tornar algo muito importante para a tomada de decisão futuramente no setor de manutenção dentro das indústrias, dentro das empresas? Qual que é a visão de vocês em cima disso? Arthur, começa você. Vamos lá. Com certeza, Marcela. Mas não só esse conceito de internet das coisas, né? Que a gente vem todo surfando uma onda de indústria 4.0, internet das coisas, inteligência artificial, machine learning. São todos conceitos, né, de ferramentas, de projetos que a gente vai tendo dentro do mercado e vai, de certa forma, reaproveitando na área da manutenção, né? Mas, certamente, a internet das coisas, ela é real hoje em vários setores, aí, várias empresas que lidam com a manutenção no dia a dia, e não só
a internet das coisas, mas inteligência artificial, eu acho que cada vez vai ser mais presente aí no tratamento dessas informações para tomada de decisões, imagina, de milhares de equipamentos, de milhares de sistemas, de milhares de processos que vão sendo desenvolvidos aí na manutenção, tá? O que você acha disso, Alex? Bom, eu acho que isso daí, a internet das coisas já é uma realidade, não é algo pro futuro, não é para amanhã, é para hoje, já está acontecendo, né? Há algum tempo, inclusive. E, cara, te digo mais, uma informação como fábrica. O que eu posso dizer é que a tecnologia está pronta, o que a gente tem hoje dificuldade, talvez seja no preço e poder fazer com que a gente tenha argumentos de vendas para poder mostrar para o cliente que, de repente, compilar todas essas informações em um único software, vale a pena o investimento. Então, o que eu quero dizer é que isso está pelo menos para a gente, está na iminência assim, de lançar. Tem a tecnologia, tem o know-how, entendeu? O que precisa eu acho que é mais esse entendimento entre o comercial também saber vender, entendeu? Para poder passar para o cliente, pô, isso vai trazer tal benefício para você, entendeu? E o cliente querer comprar, pagar por aquilo. Talvez tenha também um pouco da tecnologia ainda está um pouco cara, mas eu acho que eu não acho que é muito isso. Eu acho que é mais a questão de realmente o cliente de ter esse entendimento de saber como vender, talvez. Porque está tudo pronto para isso acontecer. Deixa eu fazer uma provocação para vocês. Até tem algumas outras perguntas aqui para vocês dois, mas nesse assunto, meu ponto de vista é que a mesma dificuldade que acredito eu que existem hoje em algumas empresas e profissionais que cuidam da manutenção das frotas têm de provar, às vezes para uma diretoria, que o quão importante é você ter um planejamento de manutenção preventiva, o quão importante é você investir em ter a sensorização de equipamentos para poder capturar e poder evitar uma parada de máquina. Claro, isso demanda um investimento, mas se você coloca isso numa linha do tempo, esse investimento volta para você com máquinas mais produtivas, operando dentro dos padrões da normalidade delas, menos máquina parada para fazer corretiva. E acredito eu que a tecnologia, esses investimentos em IoT, não é só porque o investimento hoje é um pouco mais elevado, mas talvez falte um pouco mais de visibilidade nesse longo prazo. Tá, o quanto que o investimento em sensorização e captura de dados das máquinas hoje vão me permitir, daqui 5 anos, prever quais vão ser as manutenções e o que eu preciso colocar no meu plano de negócios para poder cuidar da minha frota, ou para que eu possa trazer outros equipamentos, ou os equipamentos que eu tenho hoje já não vão me atender daqui 2, 3 anos, porque eles já vão estar completamente depreciados, as manutenções preventivas e corretivas, elas já vão superar o valor do equipamento, eu preciso parar e investir num novo equipamento. Eu acho que falta um pouco dessa visão de longo prazo nesse investimento de tecnologia. Não é só responsabilidade da equipe de venda conseguir mostrar para o outro lado que, puxa, é muito importante você investir em tecnologia, mas talvez dar esta linha do tempo de que isso volta para a empresa com antecipação, com planejamento. E vocês dois falaram bastante do quão importante é essa parte do planejamento. Se você não coloca isso na ponta do lápis, eu até escrevi aqui que você não se planejar, a sua empresa vai pagar o preço, porque a máquina vai parar quando ela quer, mas não quando a sua empresa pode parar.
para fazer essa manutenção. E acho que aí entra a questão da tecnologia, desse investimento de tecnologia, de poder dar esta tranquilidade ou dar informações para você saber o momento exato de parar e se programar para acontecer isso. Faz sentido? Vocês concordam com isso? Com certeza, Rafael. Você falou pontos muito importantes aí. Justamente a máquina decide quando ela vai parar. Você não tem... quando você utiliza a internet das coisas, quando o equipamento está conectado, quando você tem as informações, e está previamente sensoriado, você decide qual o momento ideal para poder parar e realizar aquela intervenção. E outra coisa, você já vai prover as peças já vão estar na mão, você já vai passar o treinamento correto ou o procedimento correto de como fazer a substituição da peça ou como fazer uma inspeção, você já vai estar planejado para poder fazer aquela intervenção de uma forma muito mais eficiente. Quantos casos já não peguei aqui na Aramac e eventualmente acabo pegando de equipamento que para no meio do processo produtivo do cliente, o cliente precisa de algum equipamento. É claro, a gente sempre move céus e terras aí para poder atender o cliente, para poder... A gente sente muito as dores, né? E justamente por isso que a gente vem desenvolvendo cada vez mais essa inteligência de manutenção, sabendo trabalhar com todo o sensoriamento dos equipamentos, sabendo trabalhar com as informações. É o futuro, né? O futuro é saber trabalhar muito bem com as informações para justamente ter esse planejamento bem desenhado. O que eu queria comentar também, uma passagem do Arthur, que talvez antes do sensoriamento das coisas, assim, eu noto como a gente trabalha com um espectro, vamos dizer assim, um espectro de cliente muito grande, né? Antes de pensar em sensoriamento das coisas, tal, se você não tem um controle de histórico, de quebra, porque é muito particular de cada operação, ou às vezes até da pessoa que está operando, né? Então, se você não tem, tem que começar pelo básico. E eu noto que trava muito aí. Por exemplo, igual falou, se tiver tudo no papel lá, imagina aí, troca a pessoa que guarda o papel. Pronto. Perdeu, né? Não vai achar mais nada, né? Então, acho que assim, lógico, como a GF, eu vejo que nós trabalhamos num espectro muito grande de clientes, né? E eu acho que o pontapé inicial para quem quer quem puder, eu acho que é o futuro, né? Que é o aconselhável, né? Seria começar com, você tem que ter um armazenamento de dados, tem que ter um controle das falhas, né? Porque você vai aprender muito ali, mas muito mesmo, muito da sua própria operação, que é única. Essas operações são únicas, Rafael. Você não pode pegar a operação da Armac, que ele tem ali, sei lá, em Jundiaí, e querer replicar lá em Altamira, no Pará, que, cara, não vai funcionar. Assim, então, muito você vai, né? Toda experiência, vamos colocar assim, você vai cortar alguns caminhos, né? Mas o que eu quero dizer é que tem muita especificidades, né? Muitas coisas particulares de cada operação. É que, às vezes, antes de um sensoriamento, alguma coisa assim, o que eu noto no mercado é que falta ainda mais esse conceito, que não adianta nada o cara ter um sensoriamento, a internet das coisas lá, e não ter o básico, que seria mais ou menos isso daí, um histórico de dados do equipamento. Não adianta nada você deixar todas as máquinas conectadas, ter tudo muito bonitinho sendo capturado por um software, se você não sabe na tua equipe qual operador é o famoso cupim de aço, certo? Se você sabe que tem o cupim de aço, você vai colocar um equipamento na mão dele, você fala, opa, aqui o plano de manutenção desse equipamento tem que ser diferente.
Então tá bom. Mas é isso mesmo. Senhores, eu tenho duas perguntas aqui, três perguntas, na verdade. Duas para você, Arthur, e uma para você, Alex. Deixa eu colocar as duas para ti, Arthur, porque acho que elas têm até uma certa interligação. O Éder Takeda perguntou para ti como é que vocês fazem a comunicação entre o planejador da manutenção com a equipe e o Hermes perguntou como é que vocês fazem com a telemetria dos equipamentos que estão em regiões remotas, que vira e mexe você tem problema de comunicação, você nem sempre tem acesso direto àquela máquina em tempo real. Certo. Duas perguntas boas. Vamos lá por partes, então. O comandar, né, o liderar a equipe de campo, que imagino que foi essa a pergunta que o Éder fez, ela se dá através, obviamente, a equipe técnica, os engenheiros, eles ficam, na maioria do tempo, no escritório, né? E a liderança, a comunicação com o pessoal de campo se dá através de redes aí, redes já desenvolvidas, né? Desenvolvidas aqui dentro, redes de comunicação, que aí você tem o passar do trabalho que ele vai precisar fazer, as atividades, alguma peculiaridade. Então, olha, o equipamento deu um código de falha tal, você vai ver isso que ele manda, mas você vai ver isso que o pessoal, acabei de ter reunião com o pessoal aqui, a gente decidiu por ver isso daí que pode ocasionar esse problema. Então, justamente utilizando muito essa questão virtual e para poder já estendendo um pouco mais a pergunta do Éder, para poder documentar efetivamente todo o trabalho que o mecânico fez, né? Que a equipe de campo proporcionou. A gente tem um formulário virtual desenvolvido aqui também para poder documentar tudo isso. Em algum momento, se o cliente precisar, olha, tenho tudo documentado, foi realizado isso no equipamento, dessa forma, no dia tal, a máquina tinha tantas horas, enfim, toda essa informação fica muito bem guardada, disposta justamente para tomada de decisões técnicas na ponta, né? E vamos falar então um pouquinho mais da segunda pergunta, né? Equipamentos aí que não comunicam, né? Vixe, o Brasil é uma terra muito grande, a gente não tem a mesma estrutura de telecomunicação em todos os lugares, isso é fato, só que é daí que surge a criatividade, né? Nos momentos de criatividade, nos momentos de necessidade, a gente tem que justamente ter muita criatividade. Então, são várias as soluções que a gente tem. Se precisar ligar para alguém, a gente liga. Se precisar contratar alguém, a gente contrata. Se a gente precisar ir lá puxar uma informação, a gente dá um jeito, consegue alguém para puxar essa informação, seja nosso, seja terceiro, move, enfim, o que precisar para conseguir puxar informação naquele lugar, tá? Muitas plataformas trabalham com sistemas satelitais, e aí independe do sistema de telecomunicação normal, mas assim, em todos os casos a gente tem um rebolado aí para poder conseguir manter as informações fluindo. Bacana. Nem que seja necessário colocar um rapazinho com uma mochila nas costas, conexão de internet via satélite, vai lá, pluga na máquina, coloca lá na porta OBD, comunica com a central e tá tudo certo. Um jeito a gente vai dar. Tá certo. Alex, para a gente encerrar aqui nosso bate-papo, última pergunta ficou para ti, pergunta do Álvaro, que perguntou se vocês na GF têm algum software para gerenciar as manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos que vocês comercializam. Álvaro, né? Isso. Então, Álvaro, nós temos em fase de teste não sei se é bem a sua pergunta, mas nós temos em fase de teste na AGF um aplicativo
para abertura de chamada, que está sendo testado internamente, para abertura de chamadas que está sendo testado internamente. E a ideia depois é disponibilizar isso também para os clientes, e ali, já nesse mesmo software, ficar não é bacana, né, Arthur? Ficar uma capivara do equipamento inteiro, com chamadas, com as intervenções, e tudo voltado para o celular, né, que é o que a gente tem na mão sempre aí. Agora, internamente, também a gente trabalha com o Proteus, da TOTS, e é o software que a gente usa para fazer esses controles aí dos clientes, mas a gente quer fazer algo mais integrado ao celular, algo nosso, algo tecnologia nossa, é o BI da AGF. Legal, legal. Senhores, chegou uma última, antes de eu pedir as considerações finais de vocês sobre esse tema e agradecer, claro, o tempo de vocês. O José Pacola perguntou para você, Arthur, qual que é a experiência da Armac em antecipar, entre aspas, as falhas baseadas nas condições do equipamento e não simplesmente na estatística e no histórico de ocorrência? Como é que vocês fazem? Boa pergunta. Vamos lá. Obviamente, a gente tem todo o histórico de falha desses equipamentos já para trabalhar em cima do incremento dessas manutenções preventivas, né, nas atividades. Só que a gente busca sempre... Eu sou engenheiro mecânico, eu tenho outros engenheiros mecânicos que sentam do meu lado, e a gente entende que a gente tem muito que aprender. Então, diariamente a gente está ligando para os mecânicos, diariamente a gente está ligando para os operadores para entender, olha, é o seguinte, eu vou ser sincero com você, eu gostaria de entender mais sobre esse sistema. Será que a gente pode compartilhar algumas informações? A gente liga para o mecânico e fala, olha, eu entendo até essa parte, e aí daqui para cá eu não estou entendendo essa resposta que o equipamento está dando, que o equipamento está dando. O que a gente pode fazer? É justamente ter isso em mente, essa cultura de humildade, que permite que a gente possa fazer a diferença, entender que a gente não sabe de tudo, a gente está constantemente aprendendo, tá? Nada substitui o conhecimento do mecânico, que possui um conhecimento riquíssimo sobre esses equipamentos, uma visita, uma inspeção, um olhar clínico dessa pessoa vai tirar muitas informações que eu posso passar o dia inteiro olhando essa plataforma de gestão de manutenção, dos dados, dos indicadores, que eu não vou tirar algumas coisas muito simples que ele vê ali na hora, já identifica o problema e já reporta para a gente nos canais oficiais aí, e a gente com prontidão já elabora tudo e já corre para solucionar o problema. Tá legal, tá legal. Senhores, para encerrar, quero deixar aí mais um minutinho para vocês. Considerações finais de vocês em relação ao tema, ao bate-papo, e que mensagem que vocês querem deixar para a nossa audiência. Arthur, já que você estava com a palavra, eu vou começar com você e terminar com você, Alex. Claro. Bom, pessoal, é um prazer estar dividindo esse conhecimento técnico, esse conhecimento tão enriquecedor aí que eu fui adquirindo aos poucos dentro da empresa, fui adquirindo aos poucos com os diversos clientes que a gente tem, tá? Não acho que o Brasil perde em eficiência na manutenção para os outros países, eu acho que é mais questão da gente organizar tudo que a gente tem. Temos excelentes profissionais, temos excelentes equipamentos. O brasileiro tem uma característica de compartilhar, de estar junto, de se preocupar.
e essa característica que faz a gente crescer justamente, tá? O brasileiro é único nessa questão e traz essa característica em diversos setores. A manutenção é uma delas, tá? Então, é ótimo partilhar desses conhecimentos aqui, Rafael. Muito obrigado pelo tempo aí do pessoal que está participando. Alex, muito obrigado. Foi ótimo poder ver aí um pouco mais de vocês, conhecer um pouco mais a fundo, ver esse case super interessante. Imagino que vocês devem ter outros cases muito legais, muito desafiadores, e a gente vai, enfim, se falando aí conforme for. Se surgir alguma dúvida, pessoal, eu estou à disposição aí. Obrigado. Obrigado, Arthur. Prazer aí estar aí com você nessa webinar aqui, né? Algo bem novo para mim, né? Nunca tinha participado como palestrante, a famosa live, né? Fazer uma live bem bacana. E, assim, o que eu queria falar também estou aberto aí para quem quiser entrar em contato com a AGF. É um assunto que, nossa, assim, me sinto gosto muito de falar, me sinto muito confortável em falar. Poderia ficar aqui horas falando e contando história, porque realmente a gente gosta ali do que faz, né? Foram momentos, assim, foram anos muito vividos, assim, ganhei bastante cabelo branco, não sei se dá para ver por aí, mas, assim, e falar que manutenção é realmente o que a gente tem que trabalhar ao máximo para evitar essas imprevisibilidades, né? Mas que às vezes infelizmente acontece, né? Então, e principalmente o que eu costumo dizer pô, errou, beleza, vamos trabalhar para não errar de novo, vamos errar, mas tentando acertar, né? Quando você erra tentando acertar, é um peso completamente diferente das coisas, né? Então, isso chega até o cliente também, né? Então, você que mexe com manutenção, se você tem boa vontade, boas práticas, aí você tem vontade de aprender mais, a gente está à disposição aí para poder passar isso aí para você, tá? É um prazer aqui estar com vocês aí. Precisando aí, estamos à disposição. Maravilha. Arthur, Alex, agradecer de novo o tempo de vocês. Acho que o que a gente teve hoje aqui de troca de conhecimento foi bastante rico. Acredito que a nossa audiência pôde aproveitar muito em cima do tema que nós nos propusemos a falar sobre melhores práticas em manutenção preventiva e preditiva de máquinas e equipamentos. Quero agradecer também a participação de todos que nos acompanharam aí nessa praticamente 1h20 de transmissão. Lembrá-los de alguns pontos importantes. Primeiro de tudo, se inscreve aqui no canal da MT. Esse daqui é o primeiro de uma série de webinars que nós vamos fazer daqui até o final do ano, o ano que vem, até a feira em 2022. Então, todos os meses, pelo menos uma vez, nós vamos ter um encontro marcado aqui. Nós já temos a data do próximo, que é 13 de maio, onde nós vamos falar sobre o mercado de peças de reposição. Não percam. Também aproveitem para nos seguir nas nossas redes sociais. A MT Expo está no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Procurem pela gente como @feiraMTExpo. E, claro, não deixem de assinar a newsletter do evento dentro do nosso site para receber as informações fresquinhas sobre a feira, sobre os nossos expositores, sobre novidades do mercado, enfim, saber mais sobre o ecossistema da MT Expo. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês e espero
recebê-los em breve em mais um bate-papo. Valeu, gente. Um grande abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau.